Olá, eu estou passando um pouquinho aqui para falar para você sobre a desistência do governador Marcos Rocha ao governo do estado. Olha só, hoje pela manhã, inclusive, eu vi um vídeo de um colega de imprensa dizendo que o governador poderá sim ser candidato ao Senado Federal e pode se descompatibilizar dia 4 de abril. A possibilidade disso acontecer é quase zero, então ela é remota, depois do anúncio do governador. Antes mesmo do anúncio, e algumas pessoas perguntou, teve um colega de Terra Boa me perguntando: "José, mas o que que houve?". Então não é um assunto novo não, tá. O que aconteceu, a princípio, foi que, o governador viajou para Israel, naquela época, lembra? Viajou para Israel, e ali foi onde estourou o estupim. Nessa viagem para Israel, houve um grande burburinho, uma fofoca de bastidores político, e nessa fofoca de bastidores acabou desgastando o relacionamento entre o governador e o vice. E o desgaste veio a público nessa época. O Júnior Gonçalves, que é o ex-chefe da Casa Civil, gravou uma live expondo alguns pontos de suposta corrupção no governo e coisas do gênero, porque estava ainda magoado com a sua saída da Casa Civil. E, com isso, o vice-governador, Sérgio Gonçalves, cedeu várias entrevistas em emissoras de televisão, apoiando a ideia do Júnior, porque o Júnior, até então, estava numa guerra com o atual chefe da Casa Civil, Elias Rezende. Ponto. Nessa queda de braço, o vice-governador veio a público e uma das coisas que ele exigia era a saída do Elias Rezende da Casa Civil, ou seja, e que ele exonerasse algumas pessoas a qual houve uma quebra de confiança dele, do vice. O governador não acolheu essa proposta e isso só aumentou o desgaste. Só que o governador estava fora do estado e a Constituição estadual e a federal também diz que o executivo não pode se afastar mais de 15 dias sem que outro, o substituto, o caso que tenha alguém que assuma o lugar dele. Então, só que o que aconteceu no caso do governador de Rondônia foi um caso atípico, que o governador ele já tinha terminado sua missão, porém estava impossibilitado de viajar porque havia uma guerra entre o Hamas e o Israel, e com essa guerra eles não poderiam usar o aeroporto, então ele estava impossibilitado de viajar. Usando essa primícia, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei autorizando o governador a governar mesmo à distância depois dos 15 dias de governo. Essa lei, o vice-governador Sérgio Gonçalves, insatisfeito com a lei, que ele a considerava inconstitucional, entrou com um ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, no judiciário para quebrar essa lei. Porque, por direito, depois de 15 dias, o vice tem que tomar posse para governar. E aí, sem julgar o mérito de nenhuma das partes. É só para você ver qual é a linha. E o governador se sentiu ofendido porque entendeu que o vice queria, de qualquer forma, assumir o governo, e se ele assumisse nesse período, exonerava quem ele achava que ia exonerar, porque ele estava o governo em exercício. Moral da história é que passou, o governador chegou, exonerou o vice-governador da parte da SESDEC, que era além dele ser vice-governador, ele também era secretário de uma parte da SESDEC, exonerou, colocou o Lauro Fernandes, o doutor Lauro Fernandes, como secretário, e com isso parece que a história tinha amenizado, chegaram até a conversar entre ele e o vice, e foi dar tempo ao tempo. Parece que curou a ferida? Não curou. As coisas continuaram no caminho desagradando ambas as partes. O vice-governador pleiteou uma campanha a governo do Estado, formou uma campanha com apoio ou sem apoio do Rocha. Ele disse que manteria a candidatura dele a governo do Estado, na sua pré-candidatura, e continuou fazendo a campanha e o movimento de campanha. Porém, nada proíbe o Sérgio Gonçalves ser candidato a governo, tá? Nada proíbe. Ele pode, inclusive não precisa nem se compatibilizar, ele pode ser candidato sendo vice-governador.
nada atrapalha. A única coisa é que, para o governador Marcos Rocha ser candidato ao Senado ou qualquer outro cargo que não seja do executivo, ele precisa, para o executivo ele não pode, mas para o legislativo ele pode, mas para fazer isso ele precisa descompatibilizar do governo no dia 4 de abril, é a data limite. E o governo estava, Marcos Rocha estava analisando se era confiável ele sair dessa vaga e deixar o Sérgio Gonçalves no governo, enquanto ele concorria à vaga ao Senado, a esposa à vaga de deputada federal, o irmão dele, Sandro Rocha, no Detran, que é o chefe do Detran, a vaga de deputado estadual, e mas o certo é que essa ferida não conseguiu cicatrizar, foi longe demais essa conversa, e o governo Marcos Rocha declarou nesta semana que não é mais pré-candidato ou candidato ao Senado Federal e que ele cumprirá o seu mandato até o final. Josué, o que você acha? Eu achei a decisão mais sensata possível. Alguém que sacrificou um projeto político, um projeto pessoal, em detrimento de ter o seu governo equilibrado até o final. Nada contra o Sérgio Gonçalves, até porque o Sérgio Gonçalves pode ser candidato independente da decisão de Marcos Rocha. Mas a decisão do governador se manter no governo até o final foi muito acertada, mesmo sacrificando um projeto pessoal. A outra questão é que o Marcos Rocha, não podendo sair candidato, há uma especulação de que ele possa indicar o vice de um dos candidatos a governo e apoiar não só um senador, mas dois nomes para o Senado, e ele não declarou ainda quem de fato vai apoiar. Há uma especulação nos bastidores de que o Elias Rezende pode ser candidato a vice, indicado candidato a vice, na chapa do Adailto Fúria, mas é só especulação, não veio da parte do governo. A verdade é que o governo ainda aguarda estudo do cenário para indicar esses nomes em aonde vai apoiar e quem vai apoiar, tá bom? A outra notícia é que o Expedito Neto, né, já se declara como pré-candidato a governo do estado e a gente precisa analisar aí outros nomes que virão, né? Então hoje, se for hoje, você já pode analisar hoje Adailto Fúria, pré-candidato a governo, Marcos Rogério, pré-candidato a governo, e quem é outro? O Sérgio Gonçalves, que pode continuar sendo pré-candidato a governo, e agora Expedito Neto. O resto é com você. O que você acha disso tudo? Comente aí.